eu sou a Bruna Priscila, esse é mais um episódio do podcast Metamorfose. Estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, num episódio inédito, mas antes eu quero te pedir para você ficar ligadinho, não perder nada, que eu tenho certeza que o Senhor tem algo para falar no seu coração. A nossa convidada de hoje é a Aline. Oi, Aline, Oi, tudo Bruna. bem? Nossa, do lado de cá é totalmente diferente. Mas se apresente para nós. Apresento sim. Para quem não me conhece, eu sou a Aline Paula, sou casada com o Jardel, sou mãe de 2 filhas e estou gerando a minha terceira filha, Helena. Sou da Cristo Vive sede há mais ou menos uns 6 anos que eu me converti. E é isso, assim, eu vim hoje, né, contar um pouco do meu testemunho de transformação de vida que Deus fez na minha vida. Amém. Eu acho que esse é um episódio que todo mundo esperava, né? Ver a Aline do outro lado. Mas conta pra gente. Vamos começar, né? Quem era a Aline antes de Jesus? Nossa! Bruna, eu nasci num lar cristão, né? Minha família, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, eles são, né, evangélicos desde o nascimento mesmo. E eu nasci nesse lar, né, cristão. Meu pai tocava na igreja, minha mãe fazia parte do coral eu acho que é oração. Círculo de oração. Isso, o círculo de oração, né? Eu vim da Igreja Assembleia e eu morava em Mendes Pimentel, que é uma cidade de Minas mesmo, perto de Governador Valadares. E assim eu cresci, né? Conhecendo a palavra. A gente ia na escola bíblica, a gente era bem assíduo na igreja. E num determinado período da minha vida, né, eu era nova, não lembro assim a idade certinha, mas meus pais vieram a se separar. Eu lembro de um fato assim que eu até presenciei assim algumas coisas, sabe, bem novinha. E aí eu contava para minha mãe não acreditava. Eu acredito assim que talvez no fundo ela sabia, mas por medo, não sei, ela não acreditava. E foi num determinado tempo que ela descobriu tudo, né, a traição do meu pai, e ela resolveu vir para Nova Serrana. Minha avó já tinha vindo há alguns anos com alguns tios meus para Nova Serrana, e a gente ainda tinha ficado. E minha mãe fugiu com a gente, literalmente, assim. Eu lembro que ela foi levar meu irmão mais novo para uma cidade, para Governador Valadares com meu pai, para fazer alguns exames. E ela, sei lá, eu acho que eu tinha uns 7, 8 anos. E eu lembro que ela embalou as coisas da casa tudo, sabe? E meu pai não via, não sabia. Nós ficamos uma semana embalando. Lembro de quando meu pai chegou uma vez e pediu um remédio, nós, todo mundo alvoroçado para saber aonde que estava esse remédio, para ele não desconfiar de nada. E aí minha mãe foi de manhã para Valadares e no retorno eles pegaram, antes, né, da minha mãe retornar, pegaram a nossa mudança, ficou num determinado lugar e a gente foi para uma cidadezinha próximo, eu e meu irmão do meio, para esperar minha mãe. E quando a minha mãe voltou, minha mãe ficou na cidade, meu pai seguiu até a nossa casa. E aí, a gente veio embora, meu pai só foi dar por si quando ele chegou e a gente já estava em Nova Serrana. Isso foi mais ou menos em 95. E a gente veio, assim, foi muito difícil para minha mãe, né, com 3 filhos e tal, e eu lembro que a gente ficou na casa da minha avó por um período, depois a gente arrumou uma casa. Só que eu acredito, assim, que meu pai, não sei o que passou pelo coração dele, sabe? Eu sei que ele reformou a casa toda, e aí a gente já morando, a gente ficou só o período de 1 ano aqui. Porque ele reformou e, assim, foi atrás da minha mãe, pedindo ela pra gente voltar e tal.
para dar uma segunda chance para ele. E nisso, meu pai já não estava mais na igreja, né? Logo que teve essa separação. E aí, a minha mãe voltou para trás com a gente. E a gente ficou por cerca de mais ou menos 2 anos na nossa cidade. Eu lembro que no início foi tudo maravilhoso, né? Eu falo que a intenção do coração dele de transformação era boa no início, mas logo depois voltou a ser tudo como era. E eu me recordo muito que, assim, meu pai, ele mal conversava com a gente dentro de casa. E com os meninos da rua, sabe? Ele era muito falador, muito conversador. E com a gente, não. Eu lembro que ele tinha uma moto e ele ficava carregando os meninos. Acredito eu não recordo, que ele me carregava num determinado tempo. Mas na lembrança que eu tenho, já era uma lembrança que ele já não colocava a gente na moto dele, essas coisas. E a minha mãe começou a sofrer de novo, né, com o meu pai. E minha mãe, mais uma vez, retorna para Nova Serrana. Isso eu já tinha 10 anos, em 97. Não preciso ficar fazendo cálculo de idade. E aí a gente retorna para Nova Serrana. Eu já tinha 10 anos, foi logo no ano que eu fiz 10 anos. E aí meu pai já não veio mais, né, atrás da gente pra gente voltar e tal. E a gente passava férias lá e tudo. E aí, num período, assim, de mais ou menos 1 ano e meio, a gente morava no Romeu Duarte, quando a gente veio. 1 ano e meio, eu frequentava a igreja, sabe? Eu participava das coisas, e a Igreja Assembleia sempre teve muita coisa, né, para adolescente, criança, assim, e eu participava. E o tempo foi passando, eu fui parando de ir, a minha mãe também foi parando de ir, a gente já parou de frequentar, assim, sabe? E na época, o Romeu Duarte, assim, era muito falado em relação às pessoas que moravam lá e tal, assim, eram muitas turmas, e eu acabei me envolvendo com uma dessas turmas. Era, assim, basicamente, eram muitos rapazinhos, era tudo muito mais novo do que eu, 16, 15 anos, e eu acabei me envolvendo com essa turma. E era uma turma, assim, que a minha mãe não deixava eu sair de noite. Mas na escola, eu ia pra escola e eles ficavam esperando na porta da escola. E assim, durante o dia, eu andava muito de patins. E durante o dia, a gente ficava envolvido, tudo, e a minha mãe trabalhava muito. A minha família toda é família de professores. Professor, diretor, secretário, então todos trabalham na escola. Então, a minha mãe trabalhava de manhã e de tarde, ou às vezes de tarde e de noite. Então, o tempo que ela não estava em casa, e eu estava, vamos supor, eu estudava de manhã e ela trabalhava à tarde eu tinha para ficar pra rua. perambulando para a rua fora. E na época, eu falo assim que hoje em dia a droga é muito mais evasiva, né? Vamos se dizer assim. Na nossa época, era uma época onde as pessoas faziam loló, cheirava cola de sapateiro, né? Acho que não vai ser da sua época, né, Bruna? Não, eu sou dessa época, eu sou do Romeu, a gente nunca tocou ali, mas eu sou de lá É também. mesmo? E aí, eu acabei me envolvendo com essa turma, e essa turma era esses meninos, fazia loló, vendia na porta da escola. E, Bruna, eu fiquei um período onde eles meio que me idolatravam, assim, eles não deixavam ninguém brigar comigo, eles não deixavam ninguém... Nada, não deixava nada. E tudo que eu falava, eles faziam, sabe? Hoje eu vejo, assim, que o Senhor já tinha um cuidado com a minha vida, mas se fosse nos dias de hoje, nem sei, talvez a gente nem estaria vivo mais, como muitos não estão, que eu vou falar lá na frente. E aí, eu
me envolvi por um bom período, namorico de adolescente, e era um dos rapazinhos, né, lá dessa turminha. E eu lembro que a gente ia para umas lagoas que tinha lá no Romeu Duarte. Por ali deve ter umas 4, 5 lagoas. Uhum. E todos os dias de tarde a gente ia para essa lagoa, para essas, né? E minha mãe já saía para o trabalho e eu já corria, arrumava a casa rapidão e ia para essa lagoa. E lá a gente, assim, eu não usava muito, mas eu cheguei a cheirar loló. Mas eram as pessoas. Eu lembro de um episódio que eu nunca esqueço. Meu cabelo é igual ao da Bruninha. Uhum. Bem cacheadinha era, né? Hoje não é mais. E aí eu tinha, na nossa turma esse dia, determinado dia, eles levaram um revólver. Sei lá que calibre que era, mas era um revólver. E começaram a fazer roleta russa. Entre eles lá, uma turminha, mas a gente estava junto, mas não na roleta. Juntaram uns lá e fazendo roleta russa. E eu lembro que eu achei aquilo, assim, eu fiquei horrorizada, porque eu sempre tive muito medo. Acho que o temor, né, do Senhor, eu sempre tive muito medo, e eles fazendo roleta russa. E aí, eu lembro, era numa cachoeira, tipo, na lagoa, tinha muita pedra. Uhum. E a gente estava bem em cima de uma pedra, assim, bem lá em cima. E aí, um deles vieram, vem participar, e eu fui andando para trás. Eu falei, não vou participar, não. E eu caí de cima dessa pedra. Eu acho que mais ou menos 1,5 m, 2 metros de cabeça no chão. E eu lembro que era uma aguinha que escorria e eu rachei atrás da minha orelha. E aí, na hora que eu caí, o sangue começou a jorrar, todo mundo, na hora, assustou e já, né, todo mundo já ficou atento, assim, meu Deus, morreu. E aí, eu não podia contar pra minha mãe. Eu não podia ir pro hospital, né? Uma menina nova. E aí, meu cabelo garrou. E assim, a ferida foi cicatrizando, fechando com o cabelo tipo que garrado. Aí, vira e mexe, eu tirava, e a ferida ficou. Porque minha mãe, não sei, minha mãe talvez ia me matar se ela ficasse sabendo, né, de Ela não tudo. sabia dessas amizades, desse envolvimento, Das amizades, ela sabia. Por quê? Eles tinham uma forma de me chamar pro portão. Eles assoviavam. Então, de um determinado tempo, ela começou a ligar. Peraí, toda vez que assovia, a Aline... Mas eu acho que ela não tinha dimensão do que acontecia, assim. De qual meio que era que você estava envolvida. Isso. Só que num determinado tempo, eu estudava de manhã numa escola, lá no Pombal, no Frei Anselmo. E aí, o meu irmão tinha bastante amigos mais novos do que a gente. Num determinado dia, a gente foi para a lagoa e esse amigo do meu irmão me viu no meio. Contou pro meu irmão. Aí, meu irmão contou pra minha mãe. Eu lembro que foi uma surra que eu levei, que eu, assim, nunca esqueço. Assim, ela me bateu muito, muito, muito. Mas eu acho que eu sempre apanhava, sabe? Porque eu era muito custosa. Muito custosa. Minha mãe sempre me batia. E aí, nessa surra que ela me deu, ela me bateu de mangueira. Lembro como se fosse hoje. Ela me falou que ia me tirar da escola. E ia me passar para a escola do Romeu Duarte. E a escola do Romeu Duarte era de 4 às 8. E aí, eu sei que, assim, minha mãe fez. E pra mim, assim, eu queria continuar no Frei Anselmo, porque pra mim era muito cômodo. Bruna, esses meninos, eu falo rapazinho, menino, porque não tinha meninas assim, eram 2, 3, comigo era bem pouquinha. Eles me esperavam no ponto de lotação do escolar. Eu subia no escolar, eles iam a pé até no Frei Anselmo e me esperavam o ônibus descer, eu descia. Era meio que uma escolta. E aí, eu entrava para a escola, eu saía da escola e estava me esperando. O escolar demorava muito, né?
Lá no Romeu, na hora que eu descia, tava todos me esperando. E me conta uma coisa, de onde que surgiu esse respeito deles com você? Não sei, não sei. Talvez porque eu acho que eu sempre fui muito tupetudinha, assim. Não sei se é a palavra tupetudinha, mas não sei, assim, o porquê eles faziam isso. Era algo assim que eu acho que ninguém entendia. Só que era tudo, Bruna, assim. Nossa, se eu falasse, fulano de tal brigou comigo ou falou alguma coisa na escola, eles iam. Coitados, já bateram em muita gente por causa de mim, muitos. Roubava boné das pessoas. Nossa, era assim, era surreal, assim. Talvez eu falo que hoje, assim, lembrando, porque já tem muito tempo, eu falo que eram muitos crimes. Mesmo sem maldade, Sim, né? sim. Numa certa. Não com tanta consequências, mas não deixava de ser. Aquelas brincadeiras maldosas, né? Isso. E aí, minha mãe me muda de escola. E aí, pra mim, foi o ó. Por um lado, porque aí como que eu ia sair de tarde, né? Não tinha mais como. E aí eu sei que minha mãe, assim, ela começou a ficar em cima de mim mesmo. Me mudou de colégio. Eu tinha, tipo, 10 minutos para chegar em casa. E eu, nesse período, assim, que minha mãe descobriu, né, que eu me envolvi com esses meninos e tal, eu respeitei, eu obedeci a ela por uma parte, assim, sabe? Porque eu respondia muito minha mãe e tal. Mas nesse momento, assim, desse decorrer desse tempo que ela me mudou de escola, eu acabei obedecendo ela. A gente mudou. Eu continuei né, passei para essa escola, no Romeu Duarte. E ali eu conheci outras pessoas. Mas era muito difícil, porque eles estavam todos os dias na porta da escola. Para mim entrar, para mim sair. E assim, é como você está falando, eu não sei o que fazia aquilo. Talvez pelo fato de. Não sei, a Núbia falou um negócio aqui no dia que ela falou, no podcast, que eu era muito bonitinha, né? Assim, eu chamava muita atenção. Não sei, talvez pode ser por isso. E aí, conheci uma outra turma. Mas a turma que eu andava não aceitava essa outra turminha que eu tinha conhecido na escola. Eles não eram da escola, eles namoravam as meninas da escola, era 3 rapazinhos. E namorava as meninas da escola e ficava lá na hora do recreio e tal. E eu lembro que eles não deixavam, assim, eles corriam atrás desses meninos, eles tinham moto e eles corriam atrás, batia. E um desses meninos é o pai das minhas meninas, que foi aonde eu comecei a conhecer ele. Só que ele sofreu muito. Ele não podia passar da rua da minha casa para baixo, no Romeu Duarte. Era só até a rua da minha casa. Senão, assim, os meninos corriam atrás dele, batia, já apanhou, coitado, muito. E isso foi, assim, por um período de tempo, até eles realmente entender que, assim, eu não queria mais me envolver. Eu lembro, Bruna, que nessa escola, o senhor estava até me lembrando dessa menina, hoje ainda eu vejo ela. Eu era meio encrenqueira, assim, talvez pelo fato de saber que eu sempre tinha quem me defendesse, era muito encrenqueira, e eu lembro que eu bati nessa menina, a menina saiu da escola, porque ela ficou com medo, né, de fazer algo a mais e tal, e hoje eu tenho medo dessa menina. Tô brincando. Eu vejo ela assim e eu lembro que eu bati nela e ela ficou muito tempo sem ir pra escola. Eu acho que ela perdeu 1 ano, voltou só no outro ano. Não lembro muito bem, assim. Mas então eu era esse tipo de pessoa, assim, sabe? Mas eu vejo que era uma forma que eu tinha de escapar da dor que eu sentia. Por causa da Da separação, dessa mudança toda. Sabe, assim, eu acho que a mágoa que eu tinha do meu pai,
E um detalhe, assim, que eu sempre gosto de frisar, minha mãe sempre falava muito comigo, mas você é muito igual ao seu pai, você parece muito seu pai. Pais, não fala isso com os filhos de vocês, porque você não sabe a visão que o filho tá Uhum. tendo daquela pessoa naquele momento. Às vezes a gente fala pensando em algo bom, mas você não sabe a visão que aquela pessoa, aquela criança, aquele adolescente está tendo. E eu lembro, assim, muito claro que minha mãe me falava muito, que eu era muito igual ao meu pai. E eu acho que de tanto ela falar, eu agia como meu pai. Uhum. Sabe, assim, dentro de casa eu não gostava de ficar conversando muito, eu ficava mais fechadona, assim, sabe, muitas coisas que meu pai fazia, que eu lembrava, eu agia igual. Sim, porque, tipo assim, ela falava, você queria agir diferente, mas inconscientemente aquilo já estava ali agarrado, né? Isso, Era a forma que você tinha de expressar. exatamente. E aí, ela sempre falava, e aí eu queria provar pra ela que eu não era igual, mas inconscientemente, Aham. sabe, meio que eu acho que eu queria bater mesmo de frente com ela, assim. E isso foi algo que foi crescendo em mim, né, desde a minha adolescência. E aí, eu, né, conheci o pai das minhas meninas e fui mudando um pouco de vida, nesse sentido de, não andava mais com aquelas pessoas, eu não ficava tanto mais na rua como Uhum. antigamente. A minha mãe conheceu, né, que era meu namorado na época, ela deixou eu namorar, então passou-se um tempo, bem tempo, né, que eu namorei com o pai das minhas meninas, bem tempo, assim, aí eu engravidei da Brenda. Eu fui mãe muito nova, Uhum. eu tinha 15, não, 16 anos. Aí eu completei 17 e a Brendinha nasceu. E hoje eu vejo, sabe, Bruna, porque eu lembro que nessa época, eh, essa turma mesmo, que, né, que era do pai das minhas meninas e umas outras pessoas, começaram a envolver também com eles começaram a fabricar loló, sabe, com esse tipo de coisa, com coisas ilícitas. E então eu estava indo meio que para o mesmo caminho de novo. Uhum. E eu vi o cuidado do Senhor com a minha vida logo que eu engravidei da Brenda. Porque, por mais que foi um choque muito grande, eu lembro que eu tenho vários tios, mas tem um em si que, assim, logo que ele descobriu, sabe aquele paizão? Aham. Ele me apoiou tanto, assim, junto com a minha tia, eu tenho muita gratidão por ele. Eu sempre falo com ele, assim, que ele foi meu paizão. Ele puxava minha orelha quando me via na rua. Meus tios eram assim. Uhum. Quando eles me viam, eles puxavam, até pelo fato de eu não ter, né, tido pai presente, assim, nesse momento. E aí, eu descobri, né, minha gravidez e a minha vida começou a mudar ali. Eh, eu assustei, mas, assim, continuei estudando, mas aí eu já me afastei totalmente. Bruna, essa turma que eu andava logo no início, você pode contar nos dedos que eu acho que 2, 3, os que não estão mortos estão presos. Pouquíssimos, estão, vamos dizer, bem, assim, Aham. sabe. E aí, na outra turma, a mesma coisa, assim, eu posso falar que, poucos se safaram, muitos morreram, muitos estão presos, muitos ainda envolvidos com droga. Então, eu vejo que o Senhor teve um carinho tão grande comigo, que me presenteou com o meu maior presente, que é minhas filhas, e em contrapartida me poupou de muita coisa, Uhum. porque sabe lá o que iria acontecer comigo hoje, né. Ainda mais que eu era muito imponente, sei lá se eu não era até chefe de gangue, de boca de sabe, Aham. assim, não sei, eu falo que eu não gosto nem de pensar nessas coisas assim, mas a gente acaba pensando. E aí
tive a Brenda, continuei estudando, né? Minha vida não parou, assim, nos estudos. Minha mãe, logo que a Brenda fez 8 anos, 8 meses, a minha mãe foi para os Estados Unidos. E aí eu fiquei com a Brendinha e o pai dela. E passou-se uns 2 anos, eu engravidei da Bruninha. E acabei me separando do pai das meninas. Eu falo que até nisso, quando a minha mãe falava que eu era muito igual ao meu pai, meio que a gente acaba não dando valor àquilo que precisa dar valor, sabe? É, e aí eu fiquei com as minhas 2 filhas, não quis voltar, né? Porque eu separei e logo descobri a gravidez da Bruna e a gente optou por não voltar. E eu fiquei. E Deus enviou um casal, na verdade nem era casal, era só uma amiga que eu conheci no trabalho. E essa minha amiga veio morar comigo. E ficou como se fosse uma irmã mesmo, assim. Uhum. Me ajudou na minha gravidez. é, Conviveu comigo por um bom tempo. Depois ela casou. Eles ficaram morando, porque aí eu fiquei na casa da minha mãe. Então eles vieram morar comigo. E aí, mais uma vez, eu me pego perdida de novo. Porque aí minhas meninas já pegaram um tamanzinho, lá vai eu pra rua, no sentido de festa, Uhum. sabe? No sentido de ficar muito fora de casa. E aí, como eu tinha essa minha amiga, As meninas ficavam com ela. era, né, assim, de noite, festa, assim, aí elas ficavam com ela. E aí fiquei, curtia muito, né, saía muito. E eu idolatrava meu corpo, muito. Assim, chegou uma fase da minha vida aonde que as prioridades era meu corpo mesmo, assim. Eu não deixava faltar nada, né, para as minhas meninas e tal, mas eu ia para academia, essas coisas, assim, idolatrava mesmo meu corpo. E aí eu conheci o Jardel, né? Eu trabalhava numa empresa e o Jardel trabalhou nessa mesma empresa que eu e a gente acabou se conhecendo. Eu conto pra ele que é muito engraçado que eu não queria namorar com ele, porque ele tinha algo que ninguém mais tinha. Sabe quando você não quer dar valor às pessoas que te amam de verdade? Então, o meu relacionamento com o Jardel começou assim. Ele era muito insistente, falava que gostava muito de mim, e eu, não vou, você não tem, assim, não sei, eu não dava valor naquele sentimento que ele tinha por mim. E eu lembro de um determinado tempo, assim, que eu falei, tá bom, por insistência vamos namorar, mas tem que ser escondido. Já velha, né? Velha no sentido assim, sei lá, 20 anos, que eu tinha 21, não lembro mais, 22 anos. E eu não queria que as pessoas me vissem com ele. Era só pra ninguém te ver? Eu achava que ele não combinava comigo. Ele não era meu perfil, assim, de homem na minha cabeça, Uhum. mas ele tinha algo agradável, porque ele gostava muito de mim. Bruno, ele dava a vida, assim, coitado, a vida mesmo. E aí, o Jardel foi me conquistando por essa forma, assim. Só que dentro de mim, eu não queria dar valor, porque se Porque eu você era. até nunca tinha recebido aquilo. Não. Não sabia meio lidar. E eu nem deixava as Aham. pessoas me dar aquilo. Entende? Vamos supor, as pessoas que tinham muito para me dar, eu queria elas bem longe de mim. Uhum. Sabe, assim, não sei, eu acho que era algo dentro de mim que fazia com que eu não quisesse, sabe? Assim, acho que é um inimigo mesmo, Uhum. acusando na mente que talvez eu nem era merecedora daquele sentimento daquela pessoa. E foi indo, a gente namorou uns 2 meses escondido. Assim, escondido mesmo, lá pro pessoal da fábrica, ninguém sabia e tal. E aí a gente ele foi me conquistando e isso que tinha dentro acabou se quebrando, sabe? Eu comecei a ver que
eu merecia. Uhum. Talvez eu pensava que nem eu era merecedora de tal sentimento dele. E aí a gente começou um relacionamento. Minha mãe chegou dos Estados Unidos, a gente ficou morando com ela. E logo o Wilmer Jardel casou e moramos um tempo com a minha mãe, acho que uns 6 meses, e depois a gente foi morar numa outra casa. E aí a vida foi passando, né? Até então, eu lembro de umas 2 vezes que o Jardel não conhecia a palavra, né? Ele é de uma família que não são cristãos, então ele não conhecia e a gente teve uns 2 períodos da nossa vida que a gente foi para a igreja. Tentava afirmar, assim, sabe? Mas não era nada sólido, assim, com base. Aí a gente ia e logo já saía, curtição, essas coisas. E aí eu e o Jardel, eu era muito mandona, assim, sabe? Uhum. Muita dona de mim. Talvez por muitas coisas que eu passei, eu acabava não deixando ele, sei lá, tipo, cuidar de mim. Uhum. E aí, eu lembro de uma situação que eu decidi. A gente já separou umas 3, 4 vezes, porque o Jardel bebia muito. E eu não sabia lidar com pessoas alcoólatras. Nunca convivi com ninguém. Não sabia. E a gente já tinha separado umas 2, 3 vezes. A gente já estava morando na nossa casa. E eu lembro de uma situação que chegou uma pessoa e convidou a gente para um pequeno grupo daqui da igreja. E eu falei, capaz que eu vou. Eu estava vivendo assim, o corpo top das baladas, poderia se dizer assim. Eu saía, Bruna, eu trabalhava muito, eu ficava muito na academia, muito mesmo, assim. Então eu estava cuidando de mim. Eu Uhum. pensava só em mim, literalmente. E eu mal ficava em casa. E essa pessoa convidou a gente para um pequeno grupo. A gente foi, vamos, né, uma vez só, para não... Vou parar de chamar. Como sempre, como todo mundo, né? Vamos para parar. E a gente foi, até começou aí. Eu lembro, muito engraçado, que a Neia conta isso, que eu cheguei, né, era eu e a Grace. Acho que na época só eu e ela foi primeiro. E aí ela fala que na hora que nós chegamos na porta, ela olhava, ela é pequenininha, ela Uhum. olhou assim, que nós, grandona, de salto, porque a gente não sabia como que era, né? E ela olhava assim, mas eu gostei muito, porque nada intimidou eles, sabe? Assim, eles foram muito amorosos, muito cuidadosos com a gente. E eu lembro que eu saí dali gostando, assim, mas entendendo que para eu eu iria ter que abrir mão de muita coisa. Uhum. Depois eu levei minhas meninas, o Jardel começou a ir. E nesse período que o Jardel começou a ir, mais frequente, o inimigo começou a falar na minha cabeça que eu não gostava mais do Jardel. E eu simplesmente cheguei num dia e falei, não quero mais ficar casada com você. E eu acho que eu peguei ele de surpresa, assim, ele, como assim? Não tinha uma briga, não tinha nada. Não gosto mais de você, eu não quero mais ficar casada. E eu falei, eu não vou sair daqui de casa, e você sai. E ele falou, eu não vou sair. E nós não vamos terminar assim. Bruno, eu lembro que ele não saiu da cama, né, pra dormir. Eu falei, beleza, eu saio. E eu fiquei dormindo no sofá. E ele foi dormir no tapete. Do seu lado. Do meu lado. Não sei por quanto tempo, sei lá, não lembro. 1 semana, 10 dias aí todo dia. Jardel, eu deitava no sofá, Jardel lá. E ele esperava Sentado. você dormir pra 1 ir pra lá? semana. Não. Ele ficava lá com eu acordada e eu xingava. E ele, eu vou ficar aqui. E ele ficou, sabe? Não lembro, 1 semana, 3 dias, sei lá quanto tempo que foi. Eu não recordo o tempo. Mas eu sei que ele ficava lá.
E, mais uma vez, o inimigo, dentro da minha cabeça, falava que eu não era merecedora daquilo. E o tempo foi passando, a gente resolveu tentar de novo. Mas aí eu falei que eu não ia mais no pequeno grupo. E ele continuou indo no pequeno grupo. Eu lembro que foi uns meses antes de eu ir para o encontro, foi um encontro de homens. E ele ia nesse encontro de homens. E era justamente o final de semana que ia ter uma festa no sítio da minha patroa. E aí eu falei, beleza, você vai pro encontro e eu Tô indo pra festa. e eu vou pra festa no sítio da minha patroa. E ele ficou todo assim, não, amor, não sei o quê, você tem que ficar. Eu falei, não, eu vou, você vai estar no encontro. E ele não foi pro encontro. Foi no mês de março, ele não foi. E foi pra festa comigo. A gente foi. E depois a gente começou aí, por insistência dele mesmo, assim, vamos voltar pro pequeno grupo. Eu lembro que a Néia sempre me mandava mensagem, mas ela tinha muita sabedoria, porque, né, eu era muito assim, Turrona, assim. eu não deixava, eu não dava abertura. E aí a gente até voltou aí, né, por um tempo, assim, e deu o encontro de mulheres que teve em Tá, peraí. abril. Antes de ser contado o encontro. E suas meninas no meio disso tudo? Porque a Brenda já tava adolescente, pré-adolescente, mais ou menos. Como que elas ficavam no meio disso? Então, quando eu acredito, Bruna, que a visão que elas tinham, a Brenda ia pro mesmo caminho que eu. Se Deus não tivesse tido misericórdia, assim, sabe? Eu falo com ela, você tem que contar as coisas que você fazia e tal. Ela, não, mãe, vai ter o tempo. Mas a Brenda, ela já estava muito igual eu, assim. Eu lembro, Bruna, foi até bom você me falar, que eu estava até esquecendo desse negócio. Eu lembro que a Brenda tinha uns rapazinhos na rua de casa, assim, elas ficavam muito lá. A Bruna não, porque a Bruna era menorzinha. Mas nesse período que eu ficava muito fora, ela também ficava muito na padrão rua, tava repetindo. Sabe, assim, muito igual. O envolvimento, as pessoas Uhum. que ela tinha de amizade, eram umas pessoas muito estranhas. Então, você imagina no tempo dela hoje, essas pessoas, né? Uhum. A forma que as pessoas são envolvidas. E a Bruninha não, a Bruninha era menorzinha. A Bruninha, né, ela tem um jeitinho dela, mais quietinha, mais timidazinha e tal. Mas estava se repetindo, sabe? Assim, eu vejo que a minha história, se não tivesse quebrado ali, o ciclo iria se repetir, né? Uhum. Se Deus não tivesse misericórdia mesmo. E aí, teve um encontro de mulheres. E a Néia, vamos e tal. Aí eu falei, vou dar meu nome para parar de encher o saco. No dia, quem que vai ficar na minha casa me buscar? Ninguém. Não vai vir. Não vai vir ninguém, não vai vir me buscar. E eu dei meu nome. E eu sempre fui, assim, se você vê meus irmãos andando, a gente sempre anda meio posturada, assim, meio reta, assim, todo mundo fala, é uma postura, postura natural. Uhum. Não é nada forçado. Tipo assim, eu tenho que ficar assim, né? Não é assim, às vezes você vai me ver assim, nossa, agora eu tenho que ficar assim. Não, é natural da gente. Meus irmãos é desse jeito também. Você vê eles andar de moto, você morre de rir. Porque, né, eu ando toda e meus irmãos também. Então, é natural da gente, assim. Não sei com quem que a gente aprendeu, sei lá. Se é até aprendido ou se é da nossa postura mesmo. Então, a postura que eu tinha, e eu era muito séria, Bruna. Eu não deixava, assim, eu não ria pra qualquer pessoa. Eu não deixava qualquer pessoa ser minha amiga. Uma que eu nem gostava, assim, de ter muita amizade. E eu acho que eu era muito eu influenciava muito. Eu tenho até dó da Grace, tadinha. Porque ela conta que eu não deixava ela conversar com ninguém na academia, porque ela fazia academia comigo nesse período e tal.
E eu falava, para de ficar rindo pras pessoas, todo mundo E a fica Grace é rindo. muito sim, né? E ela Muito vereadora. Sim, ela conversa com todo mundo, conta tudo pra todo mundo, tipo, na academia. Aí todo mundo, o que vocês fazem dieta? E tá a Grace contando as coisas, e eu lá, tipo, morrendo de raiva dela e tal. Então, tadinha, ela sofreu uns bons períodos, assim, de que eu xingava ela até sobre isso. E aí chegou o dia do encontro. Bruna, de verdade, assim, eu vejo que foi numa brecha que o Senhor me alertou, foi que eu vim pro encontro. Porque eu não arrumei roupa, não arrumei nada, eu falei que eu não iria. E na sexta-feira do encontro, eu indo trabalhar, eu tive um livramento de um acidente. Só que na hora eu não pensei. E eu sempre, nesse período, eu trabalhava no escritório da fábrica. E aí eu cheguei na fábrica, tipo, muito tremendo, tomei café, e aí o Senhor começou a me mostrar o cuidado que ele estava tendo comigo. Aquilo fez com que eu ligasse para o Jardel e falei, se você quer mesmo que eu vou para esse encontro, pode pegar o colchão. Liguei para minhas meninas, arruma os pijamas, as roupas que eu vou pro encontro. Então, quem arrumou minha mala, basicamente, foi minhas meninas. E foi tão engraçado que eu lembro que a gente ficava conversando muito, a Grace ia muito lá para casa. E o Jardel falava, não, você vai pro encontro. E eu falava com ele, com certeza você quer que eu vire essa paçoca, que você está querendo que eu seja arrebatada lá, que vai uma Aline e volta outra Aline e tal. E ele, não, amor, mas você vai e tal. E eu brincava muito isso, falava, você está querendo é que volte outra Aline, uma pessoa que vocês vai falar para mim fazer as coisas e eu vou fazer e tal, essas coisas assim. Seu encontro foi aqui na igreja já? Foi, em 2018. Eu não lembro, eu lembro de você chegando, mas eu não lembro se foi aqui. Eu acho que foi o primeiro, abril de 2018, se eu não me engano, eu acho que eu lembro. Então eu não lembro. Eu acho mas que foi. Mas eu lembro de quando você começou a chegar aqui, toda... Bruno, eu lembro que, não pode contar muito, né, mas eu lembro que, sabe quando você sai de casa com a certeza de que você vai ser transformada? Que você vai voltar uma outra pessoa? E eu lembro, antes, né, de entrar para esse encontro, que eu passei um período onde eu acho que eu sentia muita dor, sabe? Eram dores, assim, incansavelmente, por muitas feridas mesmo. E eu supria essas feridas em roupa. Comprava muita roupa. Muita roupa. E uma semana antes do encontro, eu fui na loja e comprei 10 vestidos. Tava na promoção. 10 vestidos. Mini vestidos, né? Que minhas roupas eram todas minúsculas mesmo, era tudo muito curto. E então eu vi essa necessidade que eu tinha, porque eu não falava o que eu sentia e eu acabava comprando essas roupas e tal. E vi para o encontro. Mas quando eu entrei no encontro, na igreja, eu já vim com a certeza de que seria diferente. Mas mesmo sem eu querer, porque na verdade eu não queria, né? Eu acho que eu não queria me entregar. Porque você já conhecia e sabia que você ia ser confrontada ali. Era. E que eu teria que ter uma postura. Porque a mudança maior, ela vem, é da gente. A gente tem que abrir. Você tem que abrir, você tem que desejar aquilo. Então, se você não deseja mudar, vou mudar para a Bruna, pela Bruna, ou vou mudar pelo Jardel, ou vou mudar pelas minhas filhas, você não tem uma verdadeira transformação. Você tem que mudar para você. Você tem que querer ser uma nova pessoa. E eu acho que a renúncia, assim, sabe? Eu acho que toda vez que a gente tem que renunciar ao eu da gente, é muito difícil. Mas eu vim para esse encontro e nesse encontro eu vivi coisas maravilhosas, como todo mundo, né? Que não pode ficar falando muito. Mas eu lembro que o Senhor revelou muitas feridas que eu tinha de tudo que eu vivia, de coisas que era a comparação que minha mãe fazia com o meu pai. Então, muitas vezes, não era uma atitude consciente da Aline, mas inconscientemente eu agia igual a ele, porque era uma comparação que fizeram comigo.
Então, Sim. não era eu, né? Era atitude de alguém que meio que o Era a sua ciclo. forma de responder aquilo ali. Isso, era. E tudo bem, né? Passou o encontro e eu literalmente, eu saí dali, eu falo muito para minhas meninas que quando eu saí do encontro, Bruna, eu acho que todo mundo vive alguma coisa espiritual assim para ficar marcado. E eu lembro que quando eu saí pelaquela porta, era como literalmente eu estivesse vendo um monte de ET, sei lá, pessoas de cabeção com um olho só, demônios mesmo, sabe? Em forma de pessoas, em forma de coisas assim. E era muito nítido de tudo aquilo ali estava em mim, Uhum. sabe? Então, eu saí já pensando, se eu não ser transformada de verdade, volta tudo para dentro de mim. Então, a mudança tem que vir. E eu falo que se tem um momento que eu tive que ter a verdadeira postura e eu tive, não por mim, pelo Senhor, foi nessa decisão de transformação. Foi fácil? Não, não foi fácil. Eu lembro que depois de 1 ano ainda, eu estava sendo liberta num retiro, porque é assim, Foi um um processo, né? É processo. um processo, Isso. na verdade. E assim, eu lembro que eu já saí uma outra pessoa. Eu já saí literalmente transformada mesmo. E o Jardel não era, né? O Jardel não estava frequente, assim, ele não E no PG, mas não tinha sido transformado, assim, não tinha tido um verdadeiro encontro. E hoje a gente entende, sabe, Bruna? O encontro dele foi em agosto. Foi depois depois do do seu. meu. E hoje eu entendo. Se ele tivesse feito o encontro primeiro, ele não iria conseguir fazer com que eu me entregasse, Uhum. seja transformada, sabe? Do jeito que eu estava. E ele pôde viver o encontro dele. E logo que ele saiu, a gente batizou juntos. Eu, ele e a Brenda. E ali se passaram, né? Graças a Deus, a gente tá firme. Não é fácil, como eu falo, sempre. E a gente tem vivido grandes coisas. A gente vê o cuidado do Senhor, Uhum. sabe, para conosco. Eu lembro que há uns 2 anos, mais ou menos, aproximadamente, porque a gente acha que a gente faz um encontro que acabou ali, a gente já foi curada de tudo. Passou tudo ali, eu não tenho É, mais não, nada. exatamente. E existe coisas, Sim. né, que fica ainda dentro, não sei, talvez coisas que nem a gente imaginaria, assim, que tivesse. E há uns 2 anos atrás, na verdade, uns 2 anos não. Sempre que eu fui namorar com o Jardel, eu falei com ele que eu não queria ter filhos. Não quero ter filhos. E ele, beleza, né? Não quer ter filho, tudo bem. Então, quando a gente começou o relacionamento, a gente já entrou nesse relacionamento sabendo que nós teríamos só os filhos que a gente já tinha, que é as minhas duas, e ele tem um filho, né, de 20 anos. E os anos foram passando. E eu lembro de uma vez, há uns 3 anos, que os três lá em casa viraram uma sarna em mim. Ah, mãe, arruma um bebezinho pra nós, arruma um bebezinho pra nós. E eu não queria. Totalmente fechada. Fechada. Mas eu achava que eu não queria por comodismo, por prioridades. Eu jamais imaginava que era algo que tinha que ser tratado Uhum. ainda. Achava que era algo comum. Minhas meninas tá grande, minha vida tá andando, eu vou ter que parar uma vida de novo. Isso. Era esse o meu pensamento. E aí, eu lembro que a Néia falava com ele: ora, Jardel, para Deus quebrantar o coração dela, ora e tal. E aí, eles, tá bom, vamos orar. Mas, Eu acho que esse é o podcast que mais estamos bebendo bebendo água. água. E aí, passou-se.
no início desse ano, não, aí uns 2 anos atrás, eu fui trabalhar no encontro. Fui trabalhar no encontro, né? Fui me doar, servir para as pessoas ser curadas. E num determinado momento, o Senhor falou comigo que eu iria gerar. E eu senti o Senhor me curando, mas eu não queria aceitar, sabe? Eu acho que ele me revelou tanta coisa das feridas Uhum. ainda, e eu lembro que eu não, mas o Senhor falou que eu iria gerar. Isso se passaram os anos, a gente esquece das promessas que o Senhor faz, né, daquilo. E eu acho muito importante também a questão, quando a gente fala que a gente vai abrir mão, dos nossos sonhos, das nossas vontades, é literalmente tudo. Você tem Uhum. que abrir mão mesmo para viver o que o Senhor tem para você. E muitas das vezes a gente fala isso, mas dentro da gente ainda tem algo que a gente toma decisões, né? E esquece. E no início desse ano eu resolvi fazer laqueadura. Eu já sou mais velha, assim, eu não sou novinha, assim. E eu falei: "Ah, amor, vou fazer uma laqueadura e tal, a gente não vai ter bebê, a gente já decidiu mesmo". Fui na médica, fiz os exames, e aí ela me explicou o procedimento, eu falei: "Não, então eu vou deixar para fazer em dezembro, essa laqueadura". Porque aí eu descanso, No repouso, né, repouso. no final do ano. E vida que seguiu, normal. Assim, nem lembrava, sabe, daquilo que o Senhor falou para mim há 2 anos. E aí, fui na nutricionista, minhas vitaminas estavam muito baixa, comecei a tomar suplemento, tomando anticoncepcional normal, assim, como se nada tivesse acontecendo. E aí, passou um mês, fui para academia, né, para cuidar da saúde e tal. Passou um mês, passou 2 meses, Bruna, aí eu fui e achei alguma coisa muito estranha, que eu terminei minha cartela de remédio e nada aconteceu. Só que eu estava indo para academia e aí quando a gente perde muita gordura, os hormônios fica tudo Aham. aflorado, então na minha cabeça era isso. Só que aí eu enjoei de café, eu amo café. E o Jardel chegou perto de mim com cheiro de café e eu embrulhei meu estômago todo. Eu falei: "Não acredito, tem alguma coisa muito estranha". Mas hora nenhuma não passou pela minha cabeça que seria um bebê, Mesmo? mesmo, não passou. Até me dá vontade de comer ovo cozido com a gema mole. Eu não como esses negócios, assim, constante, uma vez ou outra, não gosto, assim. E aí aquele dia que me deu vontade, eu comi, eu falei: "Meu Deus". Eu lembro de um tempo atrás você falando de parece que o estômago doendo, um enjoo, um negócio assim, não foi? O que que acontece? Eu tenho uma hérnia do hiato, que é tipo um refluxo. Uhum. Então, dependendo das coisas que eu como, me dá muita azia. Esse período do início da gravidez, né, até o 3º mês, que eu não sabia que eu estava grávida, eu passei muito mal. Uhum. Bicarbonato era assim todos os dias. E eu comia coisa leve o dia todo e passava muito mal, muito enjoo. Mas como eu tinha essa situação da hérnia no esôfago, tinha a situação da academia, em momento nenhum, Bruna, eles falam que a chance de quem tem a minha idade de engravidar é 15%. Eu estava tomando anticoncepcional, como que eu ia engravidar? Então não passou pela minha cabeça isso. E aí foi quando eu tive a vontade de comer o ovo, que eu achei muito estranho. Fiquei uns 3 dias, sabe? Eh Olhando minha alimentação e passando muito mal. Aí eu falei: "Tem alguma coisa errada", ou certa, né. Entrei um domingo pra dentro do banheiro e comecei a chorar. Comecei a orar para o Senhor, conversar com ele.
E eu fui muito sincera nessa oração. Não que as outras eu não tenha sido, mas eu falei com ele: Senhor, diante da minha tão pequenez, sabe, a sensação que eu tinha era de desobediência. Uhum. Era assim, Senhor, como diante da minha desobediência, o Senhor ainda viu graça em mim, porque eu costumo falar assim que o Senhor ele sonda o oculto e o escondido. E ele sabia que no fundo eu e Jardel, o nosso sonho era ter um filho, sabe? Mas existia coisa por trás que nos impedia disso. E aí, Bruna, eu entrei para dentro do banheiro, comecei a fazer essa oração e eu falei, Senhor, e eu recebi uma mensagem na hora de uma amiga. Essa amiga estava na igreja e o pastor pediu para mandar uma mensagem para uma pessoa, a mensagem que o Senhor ministrasse no coração. E aí ela falou: o Senhor manda te dizer que você é filha amada. E aí ali, nessa mensagem, eu tive a confirmação que eu estava grávida, que eu iria estar gerando a promessa que o Senhor nos fez. Aí eu fui lembrar de tudo, assim, eu tinha mensagens que eu tinha compartilhado com uma pessoa sobre esse bebê. Então, olha para você ver o Senhor, ele, de onde ele me tirou, me Uhum. resgatou, me curou, sabe? Eu falo assim, cuidou de mim esse tempo todo e ainda não é final, né? Porque eu sei que tem muitas coisas para viver, mas ainda assim ele viu graça em mim, graça em nós e nos presenteou com uma promessa que ele nos fez. Mas para isso eu tive que abrir mão dos meus sonhos, né? Eu falo que quando a gente fala, ah, Senhor, esse é meu sonho, mas que seja feita a sua Uhum. vontade, é meio que isso, sabe, assim, e hoje poder gerar numa nova fase totalmente diferente, eu falo que eu gero em mim um novo sonho, um novo cântico. Eu costumo dizer assim que a gente gera sonhos que a gente tem pra gente, Deus nos permite viver. Mas tem momentos da nossa vida que a gente gera os sonhos de Deus. Foi assim com Maria, né? Maria, a Bíblia fala que ela era noiva de José. Naquela época ali, com certeza, Maria não sonhava em ter um bebê. Não, Aí, de repente, aparece um anjo: olha, você foi agraciada por Deus, você vai gerar o Messias. Ela não estava ali para gerar um sonho dela, mas ela passou a gerar um sonho de Deus, né? E tem momentos na vida da gente que a gente gera literalmente os sonhos de Deus. Quando a nossa ficha cai e a gente entende que nós estamos sendo agraciadas por gerar algo que veio de Deus, aí sim a gente começa a sonhar com aquilo e a viver e a amar aquela ideia. Mas, num primeiro momento, gerar um sonho de Deus não é fácil. não, A hora não que é. você recebe aquele baque, aquele choque de realidade, você vê que não é fácil. Sim, Depois de um tempo, você fala assim: era o sonho de Deus pra mim, porque ele sabia que era o que eu precisava você pra esse falou tudo. momento, E eu né? lembro que você me mandou uma mensagem, né, quando eu compartilhei, e foi muito isso. Chorei o resto da manhã. Eh, viver os sonhos de Deus é muito melhor, né. No primeiro instante a gente choca, assim, a gente fica assustado, coitado do Jardel, eu contei pra ele, tipo, de madrugada, assim, que eu estava tentando juntar, fazer as coisinhas deles lá, mas, eu vejo, assim, o cuidado do Senhor para com a minha família, sabe, Bruna, hoje, eu falo muito com as minhas meninas, o quanto eu sou agradecida a Deus por elas ter seguido caminhos diferentes dos meus, Uhum. sabe. Por elas eu falo que claro que existe uma cultura, uma criação totalmente diferente, num momento diferente, né, em anos diferentes, mas
o cuidado do Senhor para que não se repetisse nada daquilo que eu vivisse, sabe? Sim. Que Foi aquilo fosse quebrado no mundo espiritual, né? literalmente. Então eu vejo esse cuidado do Senhor e eu olho elas assim, elas conquistando, né? A Brenda vai casar logo e eu falando com ela, filha, eu fico tão assim feliz com a forma que vocês veem as coisas, fazem as coisas. A Bruninha vai para a faculdade, aí na hora que a gente foi fazer a matrícula, aí, assim, é tudo o novo do Senhor, Sim. sabe? E a gente permitir ser curado, a gente vive o novo do Senhor, né? E hoje eu posso dizer que hoje eu estou vivendo um novo tempo do Senhor para comigo, sabe? E nesse meio tempo, né? A gente viu quando você chegou e a gente vê hoje e vê que é uma nova pessoa, literalmente. Sim. É nítido a transformação que o Senhor fez e acompanhar essa caminhada sua, ver essa pitoquinha sendo gerada agora, né? E nisso tudo surgiu o podcast Metamorfose. Eu acho que a curiosidade de todo mundo é saber como que surgiu isso. Conta pra nós. Conto. Há uns há uns 3 anos, mais ou menos, não sei ao certo, mas o Senhor começou a ministrar no meu coração. Porque eu acho muito lindo o testemunho, sabe, Bruna? Uhum. E eu fico com muita raiva quando as pessoas falam, nossa, mas eu nem tenho testemunho para contar. Porque às vezes as pessoas acham que tem que ser um testemunho gigantesco Estrondoso. para ser compartilhado. E aí eu sempre tive esse desejo no meu coração de ter um programa de testemunho. Mas aí o Marcelo me convidou para fazer a rádio. Existia a Rádio Metamorfose, que eu fazia todo sábado, né? E aí, nesse período, eu lembro que eu entrava pro estúdio e eu ficava sozinha. E ali, o Senhor começou a gerar o podcast no meu coração. E a gente até gravou, nesse mesmo período, 2 podcasts, 2 programas. Mas não fomos pro ar. Acabou-se que eu acredito que não era no tempo do Senhor mesmo. E a gente engavetou o Metamorfose. Deixamos. Gavetou, não falamos mais. E no encontro esse ano, que a gente estava trabalhando no primeiro, a Cris chegou e me perguntou o porquê que o Metamorfose não tinha. E nisso o Senhor já estava ministrando ao meu coração. Ele me trazia umas pessoas, sabe quando você sabe, sei, né? sei. Quando o Senhor começa a trazer umas pessoas assim. E eu falei, Cris, não sei por que o Metamorfose não foi pra frente. Talvez não era o tempo. Talvez era o tempo que ele estava no casulo, lá dentro, sendo gerado ainda. E aí foi onde aí ela não ora pra gente voltar. Foi aonde eu já tinha, né, o Senhor já tinha ministrado ao meu coração, foi onde a gente colocou, e aí o Senhor trouxe o Carlos, trouxe a Leide, e a gente fez, né, essa equipe Metamorfose pra gente. E eu falo que é um presente do Senhor para nós, sabe, Bruna? Eu falo que eu acredito que até para você mesmo. Sim. Porque todas, assim, se não todas, 85, 90% das mulheres que aqui estiveram sempre falaram da união feminina, né? Eu não sou diferente. Eu louvo a Deus pela vida da Adriana, louvo a Deus pela sua, porque é o cuidado que vocês têm, sabe? Eu costumo falar assim que mesmo a gente toda turrona, né? Assim, antes de ser tratada em tudo. Existe vocês, mulheres, assim, que cuida da gente, que auxilia, que às vezes, assim, em meio ao desespero, uma simples mensagem faz toda a diferença, sabe? Eu lembro que
existe um versículo que me deu muita força. Eu lembro que eu ganhei uma almofadinha, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E eu falo que esse versículo é muito minha cara, muito. E eu acho que é ele quem me fortalece, sabe? E é tão engraçado, Bruna, que nesse tempo, num período ali, né, que eu tava toda rebelde e tal de corpo, eu decidi que eu queria ser agente penitenciária. Eu preciso falar isso, que é porque, né, eu vou encerrar já. Mas eu queria ser agente e comecei a fazer um cursinho de agente penitenciário. E aí eu ia, estudava. E aí um dia eu vim na segunda da União Feminina, não lembro mais, assim, administração e tal. Eu sei que no final, a AG olhou para mim e ela falou assim, eu te vejo tanto no exército. Aí eu falei, é mesmo, Gê? Ela é. Tipo assim, né? É. Aí, na minha cabeça, eu fui embora, assim, na minha cabeça, eu falei, nossa, será que a gente já tá me vendo eu como agente penitenciário de farda e tal? E aí, nas minhas orações, o Senhor foi e falou que ele me queria que eu participasse de um exército, mas o exército de Cristo era. E eu falo que aí eu abri mão, porque eu entendi que não era o sonho do Senhor para mim. E aí eu entrei no jogral, que assim, eu acho muito minha cara. Eu amo de paixão as meninas todas. Amo de paixão a União Feminina, porque foi um suporte. Eu lembro de um dia que eu nunca esqueço. Estava na cozinha e foi logo depois que eu batizei. E a Mara, daquele jeito dela, né? Ela levantou e falou: eu preciso falar o quanto você estava reluzente no seu batismo. E aquilo eu nunca esqueço, sabe? O quanto aquele combustível faz com que a gente permanece, assim, dia após dia, sabe? E eu falo que é o Senhor mesmo que fortalece, não tem jeito, né? E que Ele continua fortalecendo vocês para gerar mulheres, assim como eu, né? Que foi verdadeiramente transformada, mulheres que não é perfeita, né? Mas que entende que precisa se renunciar a cada dia, a cada momento, e eu louvo a Deus todos os dias por esse ministério que foi o que me ombrou. É o que me ombra ainda, né? Que me carrega, que me dá as oportunidades de contar meus testemunhos, de até ministrar. Então, é isso. A Cristo Vive em si, ela é a minha base, né? Foi onde eu consegui colocar minha casa na rocha, né? Não é fácil o dia a dia, mas a gente entende que é um processo e a gente vive esse processo a cada dia. E é isso. Glória a Deus por isso, né? Eu falo que a nossa igreja, ela é um celeiro. Um celeiro. A Cristo Vive, o pastor Darcy, né? À nossa frente, graças a Deus, nós temos um pastor que preza muito pela verdade da palavra. Verdade. E isso gera nos líderes também essa responsabilidade de passar isso. E como ele enxerga, né? Porque assim, você chega na igreja, a gente chega igualzinho um carvão, né? Todo sujo, todo bruto, todo sem forma, cheio de ponta, aquela coisa toda. E o pastor Darcy, naquela paciência dele, né? Aquela temperança, aquela paz, ele vai enxergando aonde precisa ser lapidado e vai conduzindo a gente, às vezes nem tão próximo assim, num tempo de mesa, mas o jeito dele com a gente. É mesmo. E isso vai sendo enxertado na liderança, né? E vai sendo passado. E a gente vai sendo lapidado. E quando você olha para trás, tá ali uma Aline, que chegou um carvãozinho, e agora a gente vê a lapidação de Deus, né? A luz de Cristo ali refletindo em cada faceta. Verdade. E nós somos muito ricos, e não tô falando de dinheiro, tô falando de graça mesmo. Nós somos agraciados de ter o pastor que temos, de ter a liderança que temos,
e de ter as pessoas que nós temos, né? Servindo nos bastidores e os que estão ali na frente para pregar, para louvar. E somos agraciados por ter você nessa igreja. Somos agraciados por ver esse testemunho de transformação. Somos agraciados. Eu louvo ao Senhor, sabe, Aline, por esse podcast. Eu lembro que o primeiro podcast foi o da Aninha. E a Aninha chegou e contou, talvez para algumas pessoas, soou meio assim, contar da transformação, né, ali da transição capilar, mas aquilo falou com tantas pessoas. Eu ouvi, assim, sabe, as pessoas, nossa, aquilo falou tanto comigo. A Aninha falava do cabelo dela, mas aquilo falava de uma transição que eu estava vivendo em outra área da vida. E assim com todas, né, e assim com cada uma que passou. E eu sei que com esse não vai ser diferente. Amém. Né? A nossa apresentadora passou no teste, se colocando à disposição de nos abençoar. E eu acredito que todo mundo esperava por isso, sabe? Por esse momento. E a Aline, quando ela vai contar como que vai ser, glória a Deus. Tenho certeza que fomos muito, muito, muito edificadas, né? Com o testemunho de que Jesus é o mesmo, de que ele cura, ele limpa, ele liberta, ele tira do fundo do poço, ele pega uma pessoa e transforma a vida dela, né? Dá uma família para quem outrora não teve uma base familiar e gera sonhos dele, né? E ver essa transformação, essa caminhada sua é muito gratificante. Amém. Saber que agora nós temos a Heleninha aí Sim. no forninho e daqui a pouco tá aí com a gente também para contar mais um pouquinho da graça de Deus. Já nasce com testemunho. Um grande testemunho. Verdade. E pra gente finalizar esse episódio tão inédito, né? O último episódio de 2024. Sim. Deixa um recadinho pra nós. Deixa. Pra quem está nos vendo. Amém. Para quem está nos assistindo, eu falo que para eu viver nessa transformação de vida, eu precisei ter uma posição, me colocar em uma posição. Eu costumo falar que não é pelos outros, é por nós. Reconhecer que sem Jesus nada somos, reconhecer que nós não temos nada de bom a oferecer se não for o Senhor. E eu me permiti viver essa transformação, viver essa nova vida em Cristo, e você talvez esteja aí sem rumo, talvez você não tem, fica se julgando, né? O inimigo, ele é acusador mesmo, fica tentando jogar o tempo inteiro o nosso passado, mas o Senhor, ele vem com a graça dele sobre nós e cobre todos os nossos pecados para que nós possamos viver um novo tempo, uma nova vida em Cristo Jesus. Que esse testemunho seja para fortalecer você que às vezes ainda não se posicionou, não se colocou diante do Senhor para receber a graça que Ele tanto deseja te dar e para te alcançar. Deus abençoe a sua vida. Amém, Aline. Obrigada, Bruna. Eu que agradeço por essa oportunidade de te ouvir, de estar aqui sendo edificada, Amém. Viu? Que o Senhor continue te abençoando sua casa, sua família, todos esses sonhos sendo gerados ao mesmo tempo. Amém. E que venham mais muitos testemunhos a serem contados. Amém. Amém? Amém. E você, muito obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Esse é o último episódio de 2024, mas não acabou. O Metamorfose continua, já estamos de volta. Compartilha esse testemunho com alguém, abençoa o dia de alguém, fortalece a fé de alguém. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus, aonde você estiver. E até o próximo episódio com a Aline de volta aqui na apresentação.